Agora nós vamos para a última sessão de trabalhos, né, que é a sessão 6, em que nós teremos artigos completos, segundo as regras do Congresso, cada apresentador terá em torno de 12 minutos para apresentar, e ao final nós abriremos a palavra, né, para os participantes tirarem suas dúvidas, fazerem comentários, e a gente abrir o debate aqui dentro da sala. Podemos dar sequência, pessoal? Bueno, adiós a todos. Adiós, Marcos. Bruno. Bom, apenas em termos de organização, né, o primeiro trabalho é do Eliomar, ele está na sala. O segundo trabalho é de Ricardo e Sereno, estão na sala? Sim, tá. O terceiro trabalho é da Adriana Santos, Eduardo Santos, Marcos dos Santos e Carlos Simões. Eles estão na sala? Sim, o Eduardo está aqui. Certo. E o último trabalho é um artigo feito por mim e pelo Rogério, né, que também estamos aqui na sala. Então, eu vou cronometrar o tempo, né, e eu abro a palavra agora para o Eliomar apresentar o trabalho dele. Obrigado, Melissa. Bom, então, o título do trabalho é Visão Ontológica de Sistemas de Informação. Esse trabalho é fruto, né, da minha tese de doutorado, 2014, e desde então eu venho me propondo aí a desenvolver um framework para uma visão ontológica de sistema de informação. E para essa definição, então a gente parte né, da herança múltipla, né, de princípios e preceitos que perpassam sistemas abertos, sistemas propositivos, sistemas sociotécnicos, sistemas de atividade humana. Então, a literatura que trata então, das origens de sistema de informação não aborda o tema de forma consensual. Então, a partir das leituras, a partir desse entendimento, nós entendemos, né, que os sistemas de informação, eles devem acomodar esses princípios, né, que são inerentes a esses 4 sistemas, né? Claro que os sistemas abertos, né, eles são uma classificação, né, é uma classificação geral, né, a partir da qual as outras classificações passam a existir. São especializações, né, dos sistemas abertos. Então, as origens do sistema de informação parte dessa definição. Essa é a nossa, partimos desse teorema, né, e brevemente, né, falando aqui sobre os sistemas propositivos, né, cuja premissa, né, da existência, que o sistema ele passa a existir, né, a partir da sua intencionalidade, né. Então, todo e qualquer sistema aberto, né, por definição, os sistemas que nós lidamos, né, os sistemas abertos com os quais nós lidamos, apresentam essas características, né, dos sistemas propositivos. Outras características, né, que os sistemas de informação eles herdam são dos sistemas de atividade humana, né, que vão avaliar, né, que vão possibilitar, então, a assimilação, né, da complexidade sistêmica que permeiam a atuação humana, né, e também os sistemas sociotécnicos, né, constituídos aí, né, pelos domínios técnico e social, a partir do qual as organizações, elas se estruturam. Tendo sempre, né, essa ambivalência, né, da visão de negócio, em se tratando,
né, de organizações corporativas e da visão técnica. Bom, então, alguns princípios inegociáveis, né, esse entendimento, né, a partir dessa premissa, né, dos sistemas de sistemas, né, ou das várias premissas que estão, né, inseridas nesse contexto, né, dos sistemas de sistemas. Esses sistemas de sistemas, né, desde, né, o nosso mini-mundo até a aldeia global, eles, né, são tangibilizados por meio das organizações e dos times, né, que atuam, né, de forma individual, né, os indivíduos, ou de forma, né, ou em equipe, e, né, para que ao final, né, nós possamos ter aí os blocos de construção, né, com os quais as organizações contam para poder produzir, né, e entregar o seu valor. As organizações, né, há alguns dilemas e paradoxos que permeiam as organizações, né, para nós chegarmos né, na terceira onda da cibernética, né, ou a cibernética de terceira ordem, as organizações primeiro teriam que passar pelo menos, né, por essa mudança, né, paradigmática, né, admitindo uma visão holística, já que a realidade que predomina não é essa, né, então ainda temos uma escalada ainda necessária até chegarmos aí numa cibernética de terceira ordem, e a complexidade que é inerente às organizações, né, então são contextos, né, que apresentam, né, dilemas e paradoxos que nem sempre são devidamente tratados. Além disso, temos, dentro, né, dos sistemas de informação, se nós estamos tratando aqui dessa visão ontológica de sistemas de informação, os sistemas, tipicamente, eles são intensivos em tecnologia da informação e comunicação. No entanto, eles não conseguem atender a todas as expectativas. Por quê? Porque nós temos um dilema aí, né? Ao passo que nós temos essas novas tecnologias, né, essas tecnologias emergentes, essas tecnologias disruptivas, as organizações, elas convivem com uma realidade ainda que carece, né, de muito aperfeiçoamento. Então, se por um lado, a operação do dia a dia acaba consumindo as equipes, né, e acabam demandando, né, boa parte dos esforços, por outro lado, o horizonte tecnológico, ele fica, né, cada vez mais distante para a TI, né, corporativa. Então, acaba também sendo um grande dilema. E a imagem da TI, né, nessa condição, ela é muito prejudicada, né, porque, né, as equipes, né, e as organizações, né, elas acabam sendo, limitando, né, os próprios negócios, por conta, né, de uma incompreensão ou uma pouca compreensão das realidades que permeiam as organizações. Bom, mas na emergência, né, o que emerge da realidade que nós temos hoje? Onde nós estamos? Estamos comunicando, aprendendo, atuando. Né? É o mundo VUCA, né, de alta volatilidade, muitas incertezas, complexidade se apresentando, né, de diferentes formas, e ambiguidade. Né? Então, aqui está presente, né, a perspectiva, né, a complexidade na perspectiva analítica, na perspectiva da compreensão, né, humana, né, hermenêutica, e também, né, das questões estéticas, né, linguísticas, né. Então, onde nós estamos, né? Não por acaso, estamos passando por esse período pandêmico. Recentemente, tivemos aí um período, né, de isolamento, né, e aí estamos, né, de fato, vivenciando, né, essa emergência, né, e os eixos de competências também, né, que vem emergindo, né, do ponto de vista, né, da atuação dos profissionais de sistemas de informação, uma transformação digital e habilitação tecnológica, né, que
né, hoje é preciso lidar com essas novas tecnologias, com a digitalização 360 graus, o nexo da indústria 4.0, as formações requeridas, né, de CTOs, então não é mais apenas profissionais que tenham competência técnica, mas que também, né, tenham múltiplas competências, né, competências plurais, resolvedores de problema, né, isso que se busca. E temos como drivers aí, né, melhoria contínua, tecnologia disruptiva, smart core solutions. Então, esses são os eixos que emergem. E para lidar com tudo isso, né, quer dizer, então, nessa visão, né, do VUCA, né, você tem, né, os facilitadores, os mediadores, né, sistêmicos, e vale a reflexão, né, quer dizer, para todo problema complexo existe sempre uma solução simples, elegante, completamente errada. Então, essa é a percepção que sempre fica. Pena que o profissional não sistêmico, né, e as organizações que ainda não incorporaram essa visão paradigmática ainda está míope, né, para aquilo que representa a grande ameaça para esse mundo vindouro. Bom, diante de tudo isso, né, emerge e surge aí a proposta, né, de um System Ontology Canvas, né, e esse Canvas, né, essa tela, né, primeiro ela parte da definição, né, de informação a partir dessa nova visão paradigmática, né, e nessa definição a informação ela representa, né, ou ela está conectada com o observador, né, que é a capacidade que ele tem de observar e a partir daí distinguir coisas, objetos, entidades, sistemas, né, fazer capturar as propriedades intrínsecas, né, dos objetos, dos sistemas e assim por diante, né. E essa definição, ela, né, a partir dessa definição, nós desconstruímos uma visão antiga que se tem nas áreas de exatas, né, de que a menor parte da informação é um dado. Então, existe, na realidade, aí um equívoco, né, muito grande do ponto de vista etimológico e também linguístico, né, porque a menor parte da informação é um fragmento de informação, um artefato, e isso vai trazer, né, um novo horizonte, né, de análise, né, para a informação, né. É claro que a informação, do ponto de vista matemático, né, ela vai herdar ali todas as características, né, da teoria de Shannon, né, da teoria de comunicação e informação, mas do ponto de vista, né, da mecânica quântica, né, nós necessitamos ampliar, né, e fazer essa redefinição da informação, né, que, como colocado anteriormente, a percepção dessas propriedades intrínsecas que vai permitir distinguir coisas. Bom, rapidamente, né, então, o que nós temos, né, a representação canônica da arquitetura de sistema de informação, que é a base, né, para essa visão ontológica. O primeiro é o sistema definido a partir da unidade de análise e observação, né, que pode ser individual ou em grupos, né. Isso vai possibilitar identificarmos a essência, né, os componentes vitais de um sistema, então, a sua organização, e a partir daí nós vamos poder descrever, né, as várias estruturas que nós pretendemos modelar, seja a arquitetura organizacional, social, da aplicação, dados e processos. Então, essa é a representação canônica a partir da qual se define essa visão ontológica. E a visão ontológica ela vai consistir, então, de 5 aspectos, ou 5 dimensões: propósito, ambiente, produção, composição e estrutura. Partindo dessa perspectiva, né, de que, antes de pensar a viabilização tecnológica, primeiro nós temos que compreender a organização, né, de um sistema, ou seja, termos posse da sua ontologia. Né. E aqui, falando brevemente, né, do propósito, né, então, é aquilo que se busca alcançar, né, o desígnio, né, como sistema, então, do propósito, o desejo, né, a intencionalidade. O ambiente é do mini-mundo à aldeia global, né, tudo que extrapola ou envolve o sistema e mantém algum tipo de relação. A produção, né, da articulação às engrenagens, resultado de todo o esforço do sistema em prol do ambiente, né,
Lembrando sempre que o sistema ele se justifica pelo ambiente. Eliomar, já foram 13 minutos, só para te falar, tá? Já está no final, tá? Beleza. Estou concluindo. A composição, então, dos componentes essenciais aos órgãos vitais, a constituição da essência do sistema, né, os órgãos e as relações vitais, né, aí vale essa ilustração, né, do próprio corpo humano. A estrutura é a realização dessa organização, né, é o arranjo ou disposição das partes, compõe o sistema, e ela pode ter diferentes disposições. E a partir daí, nós podemos criar a constituição de qualquer sistema. Então, a título de ilustrativo, o sistema família, né, que aí nós temos aqui, né, essa proposta, né, de constituição do sistema família, aplicando essa visão ontológica, ao propósito, ambiente, produção, composição, contendo os papéis, funções e recursos e estrutura, e para chegar até também na definição, de forma ilustrativa, aqui do sistema de informação, a constituição do sistema de informação. Claro que, para podermos entrar aqui nos detalhes, isso demandaria os 12 minutos, tratar aqui especificamente, né, da descrição em si, né. Mas, acessando aí o artigo, vocês vão poder conhecer bem, né, essa descrição, essa visão ontológica de sistema de informação. Enfim, então era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado aí. Desculpa, Melissa, por ter ultrapassado o tempo. Imagina. Obrigado, Eliomar. É meu papel aqui, né, coordenar o tempo. Então, agora nós vamos para o segundo artigo, para além das manchas, contribuições de um diagrama de causalidade à gestão costeira, do Ricardo de Geroni e de Sereno. Dá para escutar? Sim, dá para escutar, Ricardo. Maravilha. Então, Ricardo de Geroni, eu vou apresentar o artigo Para Além das Manchas, contribuições de um diagrama de causalidade e gestão costeira, feito em conjunto com o pesquisador Sereno Duprey. Nós somos alunos da Federal de Santa Catarina, eu sou do programa de pós-graduação em arquitetura e o Sereno é doutorando do programa de geografia, eu pesquisador do laboratório de ecologia urbana e o Sereno do laboratório de gestão costeira integrada. Sobre o artigo, nós estudamos as contribuições de um diagrama de causalidade para a gestão costeira, pois queremos organizar e relacionar a decorrência do aparecimento das manchas de óleo no litoral nordeste brasileiro de agosto do ano passado. Isso a fim de ensaiar sobre o hiato das ações governamentais ante situações de emergência. Essa aproximação do diagrama de causalidade e específico do fenômeno das manchas com a gestão costeira é feita através da elucidação do sistema de interesse do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que hoje encontra-se na segunda versão, né, a Lei 7.661. E o diagrama de causalidade através da identificação de variáveis em matéria jornalística de grande veiculação entre agosto e dezembro do ano passado, discutidas no âmbito daquele contexto em que apareceu e se configurou a situação problema. Sobre o fenômeno, as manchas elas começam a aparecer a partir de 30 de agosto de 2019 no litoral brasileiro, no estado da Paraíba. Até fevereiro desse ano foram mais de 5.000 toneladas de resíduo recolhido nas praias e elas chegaram até o litoral sudeste e leste brasileiro por novembro de 2019. O mapa mostra os municípios afetados em achuras escuras. Do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, a gente faz a elucidação do sistema de interesse. O sistema de interesse é o produto da distinção de um sistema em uma situação específica, no caso, o socioecossistema costeiro, em relação a um propósito específico, no caso, a gestão costeira, em que há um interesse, um stake, e nesse sentido a gente identifica a preponderância na narrativa da lei, a segurança e a defesa nacional, desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Sobre o contexto daquele início de segundo semestre do último ano, nós estávamos vivenciando no Brasil as queimadas na Amazônia, e isso vai incendiar ainda mais o mainstream midiático das manchas de óleo por conta do hiato das ações do governo.
e também um episódio bastante crítico da ciência nacional com o governo por conta das discussões do contingenciamento, que também vai ter desdobramentos nessa lida também das queimadas da Amazônia, como das manchas, agora no Pantanal, como também no Covid. Da vinculação, esses foram os artigos utilizados para a identificação de variáveis. Esses artigos, eles se pautam bastante no impacto da biodiversidade, a contaminação em áreas sensíveis, né, a gente teve essas manchas de óleo entrando em áreas estuarinas, contaminando mangues, como também corais, impacto à biodiversidade, que vão desde pássaros, mamíferos e outros seres marinhos, como também a situação da tecnologia, que foi colocada como a grande responsável pelo hiato das ações. Aqui não a tecnologia ampla, mas especificamente falando sobre imagiação de satélite para identificação de manchas de óleo no oceano, e a questão dos protocolos que não foram observados por conta do governo, por conta do hiato das ações, a população tomou a frente dessa, pelo menos no início, dessa limpeza das áreas contaminadas, e a falta de utilização de EPIs e o correto descarte, seguindo protocolos internacionais, não foram respeitados. Sobre o diagrama de causalidade, ele é uma ferramenta da dinâmica de sistemas, é uma representação gráfica da estrutura sistêmica de uma situação de interesse. Então, aqui a gente elucida a importância, então, da representação associada ao contexto dinâmico. Então, essa representação daqueles círculos causais bonitinhos, em forma de círculo, quando eles vêm na narrativa que vai discutir essa circularidade, é onde se apresentam as assimetrias e a dinâmica, né, uma alusão à Terra como a esfera e a geóide, né. E essa situação do interesse, onde vem toda a questão da hipocrisia no sentido de não neutralidade do observador que está elucidando esse diagrama de causalidade. Esse foi o resultado do diagrama de causalidade que nós estruturamos. Ele parte da presença de manchas dos olhos nas praias, aqui na parte central. Nós identificamos 4 áreas temáticas que foram achuradas. Na parte superior, em cinza escuro, é específico sobre a gestão costeira. Na parte inferior, em tons de azul e roxo, nós temos os setores econômicos ligados à pesca e ao turismo. E na parte inferior, em cinza claro, nós temos o meio ambiente. Sobre o diagrama de causalidade, aqui em específico, a maior parte dos feedbacks, eles configuraram balanço, o que é essa tentativa dos setores econômicos e da gestão costeira no retorno à situação anterior à perturbação, que se deu por conta da presença de manchas do óleo na praia, e 2 feedbacks de reforço, uma na situação do ecossistema, e nesse sentido ele decorre do hiato das ações, do gap das ações do governo, e a liberação de metais, nas águas, com riscos de contaminação tanto para o humano quanto para o não humano, e nos setores econômicos, decorrente da forma como a mídia fazia esse noticiamento, dentro daquele contexto, por conta dos incêndios na Amazônia também, que vai potencializar o criticismo internacional e que vai ter um respaldo por conta da procura dos turistas, como também pelo comércio dos pescados. Das considerações emergentes, finalizando, falando do governo, o descaso para com os protocolos e o hiato das ações foram dos principais levantes à falha do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que pelo menos deveria ter funcionado simultaneamente antes e depois que uma perturbação consiga afetar o socioecossistema costeiro. E para isso ele contaria com mecanismos de feedback, feed-forwards, que são mecanismos ativos e que comportam capacidades adaptativas, e buffering capacity, onde a gente discute e estaria alocada a situação da tecnologia dentro daquilo que foi utilizado como desculpa para o hiato das ações, que é a imagiação de satélite, né? Configurando, então, a resiliência do Plano Nacional. Então, como exemplo dos feedbacks atuando depois das perturbações, a gente tem os arranjos solidários que aconteceram né, como resposta, e as práticas de protocolo.
dentro de um sistema que é controlado e através dos mecanismos do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que funciona como controlador desse sistema a ser controlado, né, dentro dessa dialógica ação-percepção. Dos feed-forwards, né, antes da perturbação, as manchas, elas vão ter ainda mais influência da mídia, das pressões exercidas pela mídia, os conflitos ideológicos, os conflitos entre sistemas de interesse dentro da ecologia institucional que vai estar inserido o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Então, a gente tem como exemplo de feed-forwards as questões de monitoramento, treinamentos e revisão de protocolos. Os protocolos não precisam ser revistos só dentro de uma situação de crise, né, eles podem ser antecipados, isso foi visto, inclusive, ontem em palestra. A situação tecnológica funcionando nesse contexto, e repito que não é a tecnologia ampla, mas a temagia da imaginação de satélite dentro do contexto narrativo da desculpa pelo hiato das ações como uma buffering capacity. E nessa questão, a resiliência do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, da gestão costeira em si, ela acaba recaindo dentro de uma noção de robustez e rigidez, que não é resiliência, porque resiliência também comporta situações de flexibilidade e abertura. E agora, finalizando, o aumento da intensidade e variedade das atividades humanas nas zonas costeiras não é só uma situação nacional, mas do mundo inteiro. Então, o hiato das ações acaba fazendo engendrar-se um problema complexo. O relapso à condição de existência do humano e não humano, isso através da não prática dos protocolos e através do impacto da biodiversidade decorrente do hiato das ações. Essa situação do versus, de uma coisa contra a outra, da ciência e da política e do instituto instituído, encobertos, né, através dessa fossa aí que separa essas duas instâncias de desconfiança, desesperança e revolta. O papel ambivalente da mídia, nesse sentido, agindo tanto positiva quanto negativamente. E por ser problema complexo, a gente também tem o outro lado da moeda, né, as instâncias de solidariedade e cooperação, um espaço para o exercício da autonomia dependente para além das instituições, e um espaço também para as regenerações das instituições inseridas dentro de um contexto de sistemas complexos adaptativos. Então, o diagrama de causalidade, ele viabiliza esse relacionamento entre elementos separados no espaço e no tempo, articulando diferentes áreas temáticas, traz diferentes perspectivas para situações de incerteza e conflitos, desdobramentos relacionais complexos entre variáveis, delays, hiatos e descompassos, a situação da resiliência, que já foi falado, e a gente chega à conclusão da necessidade de atualizações, né, no modelo de gestão corrente. Muito obrigado, era isso. Obrigado, Ricardo. Obrigado também ao Sereno, que está presente na sessão. Agora nós vamos para o próximo trabalho, e lembro que ao final nós vamos para a discussão. E o próximo trabalho é definição do modelo de atendimento do Centro de Distribuição de Uniformes do Comando do 1º Distrito Naval, a partir do método SAPEVO-M, de Adriana, Eduardo, Marcos e Carlos. Oi. Boa tarde. Vocês Boa me tarde. ouvem? Sim. Deixa eu botar aqui na tela. Vocês conseguem ver a apresentação? Coloca no modo de apresentação, porque ela ainda não expandiu na tela. Deixa eu ver aqui. Foi? Vocês conseguem ver? Isso, sim, obrigada. Tá, ok, obrigado. Bom, antes de tudo, boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo. Vou estar aqui fazendo a apresentação do artigo sobre a definição do modelo de atendimento ao público no Centro de Distribuição de Uniformes do Comando do 1º Distrito Naval, por meio da aplicação do método SAPEVO-M. Tanto eu como a Adriana somos alunos do mestrado de Engenharia de Produção da UF, somos alunos do professor Marcos Santos, que é do IME, mas também dá aula para a gente, assim como o professor Carlos Francisco Simões Gomes. Bom, dando início ao artigo, esse artigo nós vamos trabalhar com o método SAPEVO-M, que é um método de Simple Aggregation of Preference Expressed by Ordinal Vectors. Esse método é um método que permite que mais do que um tomador de decisão possa participar do processo,
e também é um método que ele parte de avaliações qualitativas para se chegar a um processo de ordenação das alternativas, utilizando uma pontuação que ela é gerada a partir da avaliação dos critérios. Bom, o problema para ser tratado aqui é a definição do tipo de atendimento ao público que será empregado no Centro de Distribuições de Uniformes do 1º Distrito Naval. Bom, para isso partimos do objetivo estratégico, que seria a prestação de atendimento ao usuário de forma eficiente e com qualidade. E a necessidade de contar com pessoal especializado na área de atendimento ao público. A descrição do problema, ele é o CDU, que é o Centro de Distribuição de Uniformes, ele foi criado com o propósito de contribuir com as atividades de abastecimento de fardamento de militares da Marinha. A sua tarefa é armazenar, controlar o estoque e fornecer itens de fardamento. O foco é o aumento da satisfação dos usuários e a elevação do nível de serviço da sistemática de fardamento. Bom, a partir disso, ele tem a dependência do atendimento presencial para a consecução do seu objetivo, força de trabalho especializada e dedicada à atividade de atendimento ao público. O atendimento eficiente, que permita a redução dos tempos de espera, ocorrência de erros e, principalmente, que preze pelo trato dos clientes. O problema é qual seria a melhor alternativa para poder se gerar o melhor atendimento para o CDU. Bom, a partir desse conceito do atendimento ao público feito pelo CDU, foram levantadas 4 instâncias no mapa mental que foi desenvolvido para se chegar à conclusão de como fazer o atendimento. Bom, de forma que existe um dos âmbitos é a relevância, outra a qualidade, custo e eficiência. Com relação à relevância, a necessidade da interface com o público, a atividade fim e essa atividade de distribuição de fardamento, de uniforme, ela já tem um histórico deficiente dentro da Marinha, ou que traria uma oportunidade de melhora numa mudança de paradigma. Com relação à qualidade, são 3 aspectos que impactam na imagem, que seria a credibilidade, o bom atendimento e a fidelização dos clientes. O custo, que é o nosso orçamento disponível, que dele partiram as alternativas para poder chegar à solução do problema, que é a contratação especializada, marinheiros ou recrutas ou estagiários. E no âmbito da eficiência, se chega à conclusão aos pontos de acurácia de estoques, para que se procura sempre minimizar os impactos de inventário, de retrabalho, para fazer o controle de inventário, e no tempo de atendimento, para maximizar a quantidade de atendimentos, a satisfação do cliente e minimização das filas. Bom, da fundamentação teórica, com relação ao atendimento do público, na relevância para as organizações, o primeiro ponto é conhecer e dar ouvidos às demandas dos clientes é fundamental para assegurar o bom desempenho da organização. Cerruti e Wagner, em 2014, disseram que indivíduos que trabalham com o público devem investir em suas habilidades sociais a fim de contribuir para melhorar as relações interpessoais. A qualidade da prestação dos serviços é percebida por meio da relação interpessoal bem-sucedida, representada pelo atendimento dispensado ao cliente. Bom, o método Sapevo-M, ele é a evolução do método de avaliação multicritério Sapevo. O Sapevo-M ele passa a trabalhar com multidecisores, permite estabelecer uma matriz de pesos dos critérios que engloba os juízos de todos os decisores, resultando em uma ordenação das alternativas. É uma plataforma online para a implementação de dados do endereço eletrônico www.sapevoweb.com. Bom, foi feita uma análise bibliográfica simplificada para encontrar artigos que falem a respeito do método. Nessa análise foi feita uma análise na base Scopus. Essa pesquisa ela não trouxe trabalhos, uma vez que o método ele é recente, é bem recente, ele foi estipulado em 2018, se eu não estou enganado, e também não houve correspondência para Ordinal Ranking, Multicriterial Ranking, Public Service e combinações.
teve apenas um resultado que foi encontrado para Multi-Criteria Ranking e Personal Selection, que aborda o problema de seleção de pessoal, mas né, para esse problema foi utilizado o software SADG, e no caso que nós estamos trabalhando com o Sapevo M. Bom, partindo para a nossa proposta de solução. A partir da análise do problema, chegamos a 3 alternativas possíveis, que seria a questão do atendimento por estagiários, que seria a Marinha, ela disponibiliza a possibilidade de fazer a contratação de estagiários. Para chegar a essa conclusão, para chegar à contratação de estagiários, seria necessário pelo menos 16 estagiários, porque seriam distribuídos em 2 turnos de 8 funcionários. A Marinha já tem alguma experiência com a contratação de estagiários. Essa experiência, ela normalmente não é muito boa. Esses estagiários são estagiários de nível médio, ou seja, são estagiários na faixa etária até 18 anos no máximo. Então, são estagiários que recebem uma bolsa de valor baixo, R$600, mais um vale-transporte. E o grande problema que é encontrado nessa situação é a imaturidade em virtude da idade dos estagiários e também se gera uma alta rotatividade. Bom, outra alternativa seria o atendimento por militares. Essa alternativa é uma alternativa que não traria muitos custos para a Marinha, visto que ela teria que se utilizar de militar é uma coisa... existem bastante militares à disposição, sendo que teria necessidade de o CDU solicitar transferência para a unidade, porque o contingente do CDU ele é muito reduzido. E outra dificuldade a ser levada em consideração é a questão de que a Marinha não dispõe de cursos de habilidades sociais, ou seja, toda a parte do treinamento deveria passar a ser dado para que o militar pudesse tratar com o público. E em terceiro ponto seria a contratação de uma empresa terceirizada. Para esse aspecto, seria necessário levar em consideração uma licitação para fazer a contratação dessa empresa. Nesse âmbito, a empresa ela seria responsável por toda a operação, a Marinha apenas definiria as suas necessidades e o pessoal que seria utilizado, e a Marinha solicitaria à empresa que fossem trazidos funcionários capazes de ter tratar bem ao público para resolver a questão do bom atendimento. A partir dali foram levantados os critérios que seriam utilizados para a aplicação do método. O primeiro critério é o de custo, que é o desembolso financeiro necessário. Na questão do profissionalismo aqui, seria uma questão das habilidades sociais que os funcionários teriam que ter, a capacidade de prestar um bom atendimento. E o comprometimento aqui seria a questão de a responsabilização que os atendentes deveriam ter. Como a Marinha poderia cobrar as regras dos seus procedimentos para que esses funcionários consigam ser controlados. Com relação aos decisores, seria o diretor do CDU e a vice-diretora, um oficial da CCIM, que é o Centro de Controle de Inventário da Marinha, que é o órgão que é acima do CDU, que antes do CDU ter sido criado, era o órgão responsável pela distribuição de uniforme, e um oficial da DABM, que é a Diretoria de Abastecimento da Marinha, que é o órgão que controla todo o abastecimento nacional da Marinha. Bom, a utilização do método. O método ele consiste em fazer uma avaliação dos critérios por cada decisor, em que é utilizada a escala de Saat, em que ela vai de absolutamente melhor até absolutamente pior, passando por todos os critérios de avaliação, em que uma questão ela é apresentada ao decisor e ela, por exemplo, o custo é absolutamente melhor, muito melhor, melhor, equivalente, pior, muito pior ou absolutamente pior do que o profissionalismo, por exemplo. E o decisor ele vai montando vai respondendo cada uma dessas questões de forma que o software ele gera uma pontuação dos pesos de cada critério. Na consequência,
se aplica a comparação pareada entre as alternativas dentro de cada critério. Novamente, o método vai fazer a pergunta a cada um dos decisores, qual é a pergunta entre a empresa terceirizada e os militares, qual seria a questão dentro de cada um dos custos. Com relação a custos, a empresa terceirizada, ela é qual uma das alternativas? Melhor, muito melhor, com relação aos militares, de forma que a ordenação da preferência entre as alternativas gera uma matriz de avaliação. Essa matriz também é importante dizer que ela gera pontuação para cada um dos critérios, cada uma das alternativas. A partir da pontuação das alternativas se gera uma ordenação. Essa ordenação gera o ranking com todos, com os melhores até as piores opções para cada uma das situações a serem apresentadas. No caso aqui, é importante dizer que a empresa terceirizada ela possui uma pontuação muito maior, em consideração às outras, porém essa pontuação ela é mais próxima à opção de utilização de militares e completamente distante de estagiários. O resultado colabora com os objetivos de dotar o CDU de um atendimento público especializado. A contratação de uma empresa ela passa a ser uma opção muito melhor com relação à opinião dos decisores dentro do método. Bom, como consideração final, o objetivo foi bem atingido. Espera-se alcançar a elevação da qualidade do atendimento prestado e, consequentemente, da percepção da satisfação pelos usuários. Apresentamos aqui algumas das nossas referências. E obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado. Agora, nós vamos para o último trabalho da sessão, que é um trabalho escrito pelo Rogério Bandos e por mim, os riscos do pensamento reducionista no contexto da Covid-19. O Rogério é a primeira vez aqui no Congresso de Sistemas como apresentador de trabalho, né? Ele é meu marido, acabei influenciando ele é da área de medicina, e está agora como docente no curso de medicina e começando aí um doutorado em educação. Então, ele que vai fazer a apresentação, e eu vou fechar meu áudio porque nós estamos no mesmo local. O microfone do Rogério está fechado. Falei para ele aqui. Não quer? Não abre. Você quer apresentar aqui? Alô? Me ouvem? Boa tarde a todos. Eu já estava compartilhando, acho que atrapalhou o áudio. Bom, eu sou o marido da Melissa, Rogério. Acho que vocês conhecem bem mais ela. E eu saúdo o Dante, meu querido Dante aqui, tá no meio da minha tela. Deixa eu já... Só um segundo. Estão vendo? Bom, vamos lá. Obrigado pelo aceite do trabalho. E o nome do trabalho são os riscos do pensamento reducionista do contexto da Covid-19. É um trabalho de umas 20 páginas, então vou tentar falar um pouco rápido aqui, de maneira que vocês entendam para o que há de mais importante, e depois vocês podem ver o trabalho, se é que não já viram, por inteiro. Bom, o trabalho foi dividido em introdução, objetivo, aspectos metodológicos, e depois a visão sistêmica, a Covid-19, os aspectos ontológicos e epistemológicos da Covid-19, que eu achei importante ter essa introdução para a gente ver como é a concepção geral mundial de uma doença, né? Essa é uma doença nova, mas como isso impactou no entendimento da população e da comunidade científica. Algumas ponderações sobre a pandemia da Covid-19, aí um pouquinho de
de não fazer apenas citações, né, de artigos que a gente procurou, mas também fazer um raciocínio, interligar um pouquinho da nossa visão também, tá? Dentro, claro, de um contexto de uma das referências, né? E aonde a questão ideológica impacta na Covid-19, e impactou e ainda impacta, e depois as considerações finais. Todo mundo sabe que a gente fez aniversário agora, lamentamos o aniversário agora da Covid, né, 17/11/2019, né? Essa doença já tem um ano, é uma doença infecto-contagiosa causada pelo SARS-CoV-2, que emergiu no final de 2019 na China e se alastrou pelo mundo, sendo declarada pandemia em 2020, né, no início de 2020. A Covid-19 exigiu rápidas e efetivas ações visando combater a desordem instalada, né? Não que o mundo estivesse tão em ordem assim, mas desordenou mais ainda. Esse histórico acontecimento causou fortes impactos em todas as áreas, né, sociais, sanitárias, econômicas, educacionais, políticas, entre outras. O objetivo do foi discutir como os pensamentos, discursos e atitudes reducionistas, sobretudo enviesados ideologicamente, afetaram a propagação da Covid-19. A metodologia foi uma pesquisa descritiva baseada em dados secundários brasileiros e mundiais. Pesquisa do mundo mais acadêmico em si, pesquisa também de mídia, de sites oficiais, como da Organização Mundial de Saúde, pesquisas em filosofia, em livros, enfim. Foi uma oportunidade interessante de poder juntar tudo isso. Bom, a visão sistêmica Covid, desculpa um pouquinho pelos slides um pouco carregados, mas é para dar um pouquinho, tentar falar um pouco mais do trabalho, como eu disse, é um pouquinho grande. Lá de Aristóteles, né, o todo é maior que a soma das partes, né? Isso vem de acordo com o princípio da visão sistêmica, né? E aí Berta Lanfe, o biólogo austríaco, que começou lá na década de 30, depois foi 40, 50, com a turma da Califórnia, desenvolver a teoria geral de sistemas, que é o que nos une hoje, né? Edgar Morin, para mim, um dos maiores intelectuais vivos ainda hoje, né? Tem um histórico de vida enorme, né? Formação estupenda. Ele já alertava sobre a inadequação entre os saberes separados, fragmentados, compartilhados entre as disciplinas, né? Eu acrescentaria até conflitantes, muitas vezes conflitantes. Esses outros autores, em 2018, Cordova, Frank e Miller, advogam que o pensamento sistêmico é uma ferramenta indispensável para compreender os fenômenos do mundo real. Processos observados são naturalmente compostos de partes interconectadas que devem ser estudadas em conjunto e não individualmente. Reynolds tem um belo trabalho onde enfatiza que o pensamento sistêmico se projeta a partir de ações individuais para formar impacto e conexões no ambiente, e que a abordagem sistêmica incorpora ferramentas e modelos que ajudam o ser humano a agir de maneira a refletir as complexas e interconectadas características do mundo. Bom, então, partindo nos aspectos ontológicos e epistemológicos, só um pouquinho, uma pitada aqui, sobre a doença, quero dizer que a concepção em geral das doenças, ela tem um histórico muito grande, né? Há livros sobre isso, né? Desde o misticismo, né? Os primeiros médicos eram médicos sacerdotes, né? Então, todo o histórico da humanidade, até chegando aí ao século, principalmente o século XIX, onde tornou-se mais científico positivista, né? Mais pragmática, porque houve uma melhor compreensão fisiopatológica das doenças, né? Advento da microscópio, da bacteriologia, da virologia, né? Mais nesse século agora. A compreensão da complexidade dinâmica da pandemia, da Covid-19, ela passa por uma concepção epistemológica sistêmica, tá? Parecida, de acordo com os autores Schmidt, Schneider e Crepaldi, com construcionismo social, ou uma epistemologia construtivista para Gandesso. Aquilo como se fosse aquilo do inglês, do scaffolding do inglês, que você tem os andaimes, você vai fazendo uma construção de acordo com colocando coisas em cima de outras coisas, às vezes descartando, mas sempre fazendo uma ascensão a um conhecimento maior, né? A pandemia atual suscitou, quase que obrigou os cidadãos a ler e aprender novas palavras, e uma linguagem que muitos não conheciam ou compreendiam, né? Dessa autora, Ribeiro. Isso, gente, para quem é leigo, para quem é da área da medicina, já não foi fácil acompanhar tudo que está acontecendo. Então, eu sou médico, eu escuto muito no consultório pacientes me perguntando, doutor, mas em quem eu devo acreditar? Como é que essa pandemia é fazer isso, não é fazer aquilo? Então, muitas pessoas, de fato, estão perdidas. Isso, com certeza, impacta, né, no comportamento delas, frente ao momento. Bom, nisso tudo, há um senso comum que estabelece relações entre eventos baseados na experiência, né, crenças, valores, tradições, preconceitos, medos, gostos, desgostos, que muitas vezes podem enganar, né? Esse senso comum, construído sobre essa pandemia, né, no nosso caso atual,
ele sofreu e sofre permanente construção e desconstrução. E pode não ser tão comum assim, ainda que uma natureza estável, ele tende a ter uma forma gregária, as pessoas passarem conjuntos de pessoas que pensam da mesma maneira, não obrigatoriamente um único senso comum, tá? O que chama de doxia, né? O senso endoxal. Então, começa a ter uma tendência a formar comunidades migratórias para a concepção da doença e tudo mais que se refere a ela. Bom, a comunidade científica, por sua vez, também encontrou dificuldades para dar respostas rápidas, claras e unânimes frente à complexidade e o ineditismo da Covid-19. Até hoje, a gente sabe que em alguns casos, há muitos casos de morte, porque a medicina ainda não conseguiu resolver de tudo, né? Já tem tratamento e tal, mas ainda há muita morte, ou seja, a gente ainda está perdendo o jogo. O processo de entendimento sobre a Covid, assim como a própria doença, afeta, preocupa, interessa a diferentes indivíduos, instituições e governos de diferentes maneiras. No âmbito individual, fatores como a busca e acesso a informações, bem como a qualidade e veracidade, sobretudo hoje, né, com o tempo de fake news, né, o que impacta também o nível de letramento, capacidade cognitiva, maturidade, formação profissional, idade, valorização da vida, experiências passadas, sensação de pertencimento ou não, né, ao chamado grupo de maior risco, né, que são geralmente idosos, aqueles que têm as doenças, comorbidades que podem colaborar para a morte, né? Além de interesses e outras particularidades, né, fazem com que as perspectivas sobre a pandemia sejam múltiplas e assistemáticas. Tá? Esses autores aí corroboram com isso. E aqui embaixo tem umas figurinhas que é do nosso filho, no trabalho de escola, que eu peguei aqui, e de fato essas notícias aí acabam atrapalhando, né? Que notícia falsa é coisa séria, não é brinquedo não, que está aqui o Pinóquio, né? Um Pinóquio meio maldoso, né, que ele fez, e fake news é uma tentação, assim como a maçã da Branca de Neve aí, né? E tem a bruxa por trás, né? Não, então não caia nessa tentação, porque a fake news muitas vezes ela nos agrada, né? Ela agrada ao camarada, ele acaba repassando porque, opa, gostei, vou espalhar isso para o mundo, sem fazer a devida checagem e tudo mais, né? Bom, as ponderações sobre a pandemia, né? Dentre as muitas mudanças e demandas da pandemia, grande parte dos países adotaram recomendações de ficar mais em casa, usar máscaras, não visitar amigos, promover encontros ou festas, e muitos lockdown foi decretado, né? Sob risco de multas e outras penalizações a quem desobedecesse. A gente está vendo agora a segunda onda na Europa, né? Acho que a gente já pode chamar assim, e com o risco de chegar ao Brasil, que já tem algum aumento, não sei se vamos chamar de onda, o tamanho da onda, queira Deus que não, que fique apenas uma marolinha, mas não dá para virar as costas para isso, né? São vidas sendo perdidas, e não só de quem morre, de quem fica também, né? E eu gostei achei interessante essa figura aqui, né? Enquanto a turma ali, a galera faz festa, né? O pessoal do hospital, muitos que deixaram sua vida no combate à doença, tentando segurar as pontas ali. Bom, estudos como o de Vincent e colaboradores mostram que, se as medidas restritivas no mundo e no Brasil não fossem adotadas, o número de casos poderia ser muito maior. Não é fácil criticar, falar que lockdown é burrice, mas ninguém pode saber como é que seria o contrário. Mas esses autores, eles advogam e defendem que seria muito pior, né? O fator temporal mostrou-se importante na tomada de decisões para que o sistema de saúde se equipassem e ganhassem tempo para que a doença fosse melhor compreendida, para ser melhor tratada com medicamentos ou técnicas e prevenidas com medidas protetoras e vacinas. Lá atrás ele não sabia exatamente se ia conseguir rápido uma vacina, né? Várias doenças não têm vacina ainda, mas ao que tudo indica, nós temos 11 vacinas em fase 3, né, muitas pesquisas no mundo, então a vacina já posso dizer que é uma realidade. Resta saber quando e qual, mas ela está chegando para ajudar a controlar essa doença, com certeza. Para Reynolds, o mesmo autor, aquele outro autor que eu já comentei, vários países atrasaram sem tomar medidas de controle da pandemia. Isso a gente viu, tanto na própria China com relação com a OMS, a pandemia, o fechamento das fronteiras e tudo mais, faltou um pouquinho de visão prospectiva, né? A gente sabia que a coisa ia acontecer. Em 30 de janeiro de 2020, né, a Organização Mundial de Saúde não recomendava o limite do comércio e movimento, apelando aos países para que implementassem decisões baseadas em evidências consistentes. Olha, mais de uma vez, assim, esperar evidência consistente atenta ao princípio da precaução, que mesmo quando você não tem evidência consistente, se você não tem certeza e é um risco grande, você deveria ter tomado. Então, foi nesse caso, também no caso da adoção das máscaras, que a OMS, isso não é uma crítica, mas é uma observação fatídica, que a máscara ser mais plenamente usada, não só a doentes e profissionais de saúde, por exemplo, só foi advogada no dia 7/7 deste ano, um dia depois que 329 cientistas de 32 países
fizeram um apelo à OMS para que falasse mais das máscaras, expandisse mais o uso das máscaras. Bom, a decisão individual organizacional de assumir posturas adequadas frente à pandemia pode se enquadrar como imperativo kantiano, né? O imperativo de fazer algo como se fosse virar uma regra universal. Isso pode ser até atualizado com a visão de Hans Jonas, né, que é o filósofo alemão que morreu em 93, que ele falava que os imperativos antigos eles ficaram um pouquinho obsoletos diante do potencial tecnológico humano, que pequenas medidas que tinha impacto menor, hoje tem impacto muito maior. Tá? É como se fosse uma nova ética para o mundo moderno. Né? E a ética traz do conceito, né, vislumbra as muitas consequências dos nossos atos, um sistema interdependente, né? E alguns deslizes éticos podem não ser conscientes, né? E nem todo obrigatoriamente é consciente. Spinoza, né, o famoso filósofo do século XVII, no seu também famoso livro Ética, ele escreve que os homens julgam as coisas de acordo com o estado do seu cérebro. Mais do que compreender, eles as imaginam. Olha que interessante. Né? Então, ditados como cada cabeça uma sentença, a cada qual se parecer basta, são citados pelo que também escreveu. Por isso, não é de se admirar que tenha surgido entre os homens tantas controvérsias quanto aos que experimentamos, delas surgindo, finalmente, o ceticismo. Então, o ceticismo, isso de não acreditar tanto assim, tem um certo parentesco, não é? Com o negacionismo. Não gosto muito da palavra, né, que é mais um ismo, mas, de certa forma, é essa corrente que nega ou que não dá bola para a doença, para o que está acontecendo. Né? E que parte desses raciocínios enviesados também podem ser atribuídos ao chamado wishful thinking. Né? Esse é o termo em inglês antigo, né, que é o pensamento impregnado de desejo. Né? O desejo pode revesti-lo, né, uma espécie de otimismo infundado e, por vezes, perigoso, que, em uma pandemia como a 2020, pode levar os indivíduos a subestimarem riscos, acreditar que escaparão da doença ou então não sofrerão maiores consequências a se contrair. Tá? Então, esse é mais um viés do pensamento perigoso nesses momentos, porque a realidade... Quanto? Mais um minutinho, por favor. A questão ideológica, a ideologia pode ser entendida também como conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou divisões de mundo de um indivíduo ou de um grupo, orientada para suas ações sociais e políticas. Pode ser considerada também o ideário do indivíduo ou grupo, e no âmbito linguístico interpretativo, a ideologia apresenta um aspecto indissociável do pensamento humano, pois é por meio dela que o mundo se significa e o sujeito se constitui, ou seja, ela não é apenas visão de mundo, e tampouco ocultamento, é também ocultamento, redução e visão da realidade, mas ela também é um mecanismo estruturante do próprio processo de significação. Tá? Então, a ideologia são conceitos assim, bem amplos, que não dá para falar tudo aqui. Bom, nesse contexto, a polarização política, as lideranças identitárias, devem se identificar com o líder, né? Um presidente, por exemplo, exerce influência nos comportamentos e processos de tomada de decisões. Isso foi notório no caso da Nova Zelândia, né, com a presidente local, que conseguiu unir bastante a população. No caso dos Estados Unidos, de certa forma, no Brasil também. Né? E, de novo, a presunção de aparecer em discursos políticos, bem intencionados ou não. Então, nem todo mundo, às vezes, tem má intenção. Tá? A gente não pode julgar tão apesado assim, talvez, em alguns casos. E essa polarização, né, talvez não seja benéfica, porque isso acaba desunindo a população. Essa foto foi icônica lá dos Estados Unidos, né, rodou bastante. O sujeito aí, o cidadão aí, ele está com o boné que é do partido do atual presidente, né, Make America Great Again. Então, é só um exemplo, sem querer taxar ninguém, classificar ninguém, né, fazer uma generalização, longe disso, né. Eu declaro nenhum conflito de interesse político, nenhum tipo, né. Então, o camarada aqui no avião, né, embora tenha o sistema de filtro que funciona relativamente bem, ele coloca a máscara dele ali para dormir, com fone de ouvido, enquanto a turma jovem ali está de máscara. Né? Então, isso diz um pouquinho. E ele não está muito fora do grupo de risco, não. Né? Mas essa imagem aí foi meio icônica, porque algumas pesquisas mostraram que, de fato, estados com maior preponderância do Partido Republicano tinham uma menor adesão às máscaras, maior movimentação, eles tiveram maior movimentação social medida por celular. Estou acabando. O reducionismo é inadequado para o entendimento da complexidade desse momento histórico e fragmenta não só ideias, mas também pessoas, sociedades e vidas. Tá? Acho que é essa frase que eu gostaria que ficasse. O Homo sapiens ainda tem muito de emocional e instintivo, agindo de modo motivacional, mas nem sempre racional. A racionalidade humana ainda esbarra em outros fatores, como paixões, obsessões e flexibilidades, que podem tornar os indivíduos cegos para novas visões que concorrem com seu ideário ou ideologia. Foi falado agora há pouco, né, a cegueira sistêmica.
Cabe-nos refletir a cada mudança que o panorama nos traz, adequarmos nossas condutas e sermos exemplos para os nossos pares. Combater algumas medidas restritivas comprovadamente importantes e a obrigatoriedade do uso das máscaras sem fundamentos científicos e sistêmicos não ajuda, mas sim atrapalha a solução da pandemia. Muitos que mais reclamam das medidas em sua visão reducionista não percebem que o comportamento inadequado ajuda a manter e propagar a doença. É pró-vírus, né? E a manutenção das medidas de controle que ele tanto ataca, né? E que impactam na economia, atrasa a volta às atividades. Faltou visão sistêmica para entender o todo, faltou esse vetor aí, né? O entendimento sistêmico, que inclui a visão retrospectiva, corrente e inferências prospectivas sobre a pandemia, são fundamentais para a tomada de melhores decisões. Elas fizeram falta, as prospectivas. Essa pandemia deverá ser melhor entendida quando tudo isso passar, por hora é mister manter a vida nossa dos demais, fomentando a proteção recíproca, a ação com enfoque coletivo, a solidariedade e a resiliência. Né? Então, o elo da corrente, se a pessoa se crê o elo forte da corrente, mas o vírus passa por ela e quebra um elo fraco, alguém mais suscetível. Pensamentos reducionistas mostraram-se perigosos, e assim como a noção nietzschiana de que as convicções são mais perigosas à verdade do que as dúvidas, ressalta-se que a prudência, mãe das virtudes, mostrou-se muito importante nos tempos difíceis da humanidade. Obrigado e desculpa por passar um pouquinho. E aqui as referências, se alguém quiser. Bom, obrigado, Rogério. Eu avisei a ele que o tempo estava já em cima da hora, mas eu acho que foi esclarecedor aí. Agora eu abro para perguntas, né? Então, nós temos os 3 trabalhos, aliás, os 4 trabalhos do Eliomar, do Ricardo e do Sereno, da Adriana, Eduardo, os Marcos e Carlos, e do Rogério e meu, né? Então, estamos aí abertos a perguntas. Eu acho que eu falei muito rápido, ninguém entendeu nada, né? Desculpa, mas o conteúdo eu quis embalar um pouquinho. Agora eu posso falar um pouco mais devagar. Tá bom. Melissa, posso fazer uma pergunta? Está sem microfone, Melissa. Dante, Carmen e Sandro. Então, comece com a Carmen, depois passamos para o Sandro, depois para o Dante. Obrigada, Melissa. A minha pergunta é muito rápida para Eduardo. Acho que é Eduardo quem apresentou o trabalho, certo? Sim, sou mesmo. Eduardo, você mostrou um mapa que você chamou mapa causal, a partir do qual você retirou os critérios para um modelo multicritério. Se foram 3 decisores, como você preparou esse mapa causal? Na verdade, esse mapa causal ele foi desenvolvido a partir a questão do levantamento das alternativas, ela foi feita a partir do diretor e do vice-diretor do centro de fardamento, de uniformes. E a partir dessa ideia foi feita as opções que tinham à época para que pudesse resolver o problema foram basicamente essas 3, porque a Marinha ela não libera outras formas para poder trabalhar. Então, em média, se trabalha sempre com a ideia de ou contrata-se estagiários ou se contrata ou utiliza a mão de obra local, que seriam os marinheiros, ou então trabalha com licitação. Esse já é basicamente o modelo que a Marinha venha trabalhando para essa questão de solução de uniformes. Então, Eduardo, desculpa, eu não perguntei das alternativas, perguntei dos critérios que você mostrou desculpa. de saída do mapa causal, qualidade, custo, aqueles outros. A minha pergunta é, esse mapa causal foi um único mapa dos 3 decisores, ou você construiu 3 mapas e juntou num único mapa? Não, ele foi construído com base, na verdade, a partir de 2 decisores, do diretor e do vice-diretor da unidade. Os outros decisores, eles entraram basicamente, o da diretoria de abastecimento e o da central de inventários, eles entraram apenas na parte de dar a opinião deles, de decidir. Certo. Tá bom, obrigada. Obrigado, senhora.
Agora eu passo a palavra para o Sandro. Obrigado, Melissa. Bom, na verdade, não é uma pergunta que eu quero fazer, é só um comentário, porque me parece muito importante que a gente consiga, né, nos congressos, fazer com que jovens pesquisadores apresentem trabalhos. Nós tivemos vários exemplos desses nos últimos dias, né, que apresentem trabalhos e se engajam, possam se engajar, né, com os congressos brasileiros de sistemas, com o pensamento sistêmico. Hoje de manhã nós falávamos em recuperar, né, sensibilidade sistêmica e tudo isso. E por isso eu quero fazer esse comentário, porque o trabalho do Ricardo Di Geroni e do Sereno, né, foi um trabalho que eles fizeram, eles que não são do meu curso, do meu programa de pós-graduação, vieram fazer a disciplina de sistemas, começaram esse trabalho que eles apresentaram e fizeram na disciplina de sistemas, e a partir do engajamento deles, eles apresentaram no Congresso. Então, acho que eu só estou usando isso como um exemplo, não é, de que é importante que nós tenhamos cada vez mais, até para a sustentabilidade do Congresso, a sua perenização, a presença dessas pessoas. A Jaqueline Andrade, que eu estou vendo aqui na audiência também, que é do programa de pós-graduação de arquitetura, e não do qual eu atuo, e que se engajaram nesse processo, né? Então, eu acho que é importante que nós possamos sempre ter esse espaço no âmbito do Congresso Brasileiro de Sistema, para que jovens pesquisadores possam, com entusiasmo, eu diria, né, que é isso que eu quero valorizar, com entusiasmo possam participar aqui dos congressos. Obrigado. Obrigado, Sandro. Agora eu passo a palavra para o Dante. Bom, inicialmente eu quero cumprimentar os 4 trabalhos aí, os seus apresentadores e coautores. Achei muito bons, gostei muito de todos eles. Mas a minha pergunta vai para os meus afilhados aí, já que eu fui padrinho de casamento da Melissa e do Rogério, né? É uma amizade de longa data, então a gente aperta os que estão mais próximos, né? Eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria de saber responder, mas eu não sei, e eu espero que o Rogério e a Melissa consigam responder. Eu concordo totalmente com o que foi colocado pelo Rogério, que o pensamento reducionista trouxe problemas muito sérios em países onde isso aconteceu, e os casos dos Estados Unidos e Brasil, citados pelo Rogério, eu acrescentaria o México, são bem evidentes. E no outro extremo nós temos os casos de dirigentes, de governantes que têm uma visão mais ampla, uma visão mais holística e que souberam agir melhor. E o Rogério citou a Nova Zelândia, eu incluiria Dinamarca e Japão também. É evidente que o pensamento sistêmico, a visão mais ampla, a visão mais holística, trouxe um enfrentamento mais consciente, mais amplo, mais adequado à pandemia. E nos casos em que isso não existe, a situação foi mais trágica. Então, a minha pergunta é, não estimular as pessoas que já usam bem o pensamento sistêmico e o pensamento holístico, que eles provavelmente não precisam, mas como fazer com que o pensamento sistêmico possa ajudar aqueles que têm uma visão reducionista, que esse acho que é o grande desafio aí nesse momento. E como fazer com que essas pessoas que não conseguem pensar e enxergar mais sistemicamente possam mudar um pouquinho a sua visão para que a tragédia da segunda onda e possíveis ondas que virão possam nos afetar de maneira mais dura. Eu não sei responder, por isso que eu passo a pergunta para vocês. Bom, vou abrir o áudio. Você quer responder, Melissa? Ou... Bom, eu posso começar, vai, deixa eu começar. Dante, a resposta, eu não tenho resposta, mas posso fazer algumas considerações. Eu acho que é um trabalho sistêmico também. Autores que dizem que o próprio limite de quem não aprendeu isso na educação básica, depois de jovem, não vai aprender mais a visão sistêmica. Talvez haja algo de inato também. Eu conheço crianças que já nascem com uma visão maior, que curiosa, curiosidade, consegue fazer interconexões. Você já percebe que já existe ali uma semente de alguém com um pensamento mais ampliado, que a gente pode chamar de sistêmico, que vai se mostrar sistêmico. Então, talvez haja um limite cognitivo com bases genéticas, epigenéticas, sociais, fisiológicas em geral, tá? Mas que nem por isso não deva alcançar degraus mais altos nesse entendimento.
Então, começa na educação. Eu acredito muito na educação, a gente sabe de exemplos de países que estavam muito maus até a década de 60, 70, como a Coreia, aquela guerra que não acaba, até hoje, teoricamente, não acabou, e, de repente, investiu em educação e é hoje uma potência, sendo um paísinho peninsular de forma pequeno ali, né? Não tem muita coisa e tem, né? Então, assim, eu acredito que muita gente já passou um pouco da época, a gente tem que investir na educação, mas na base, que não é feito aqui. Tá? Então, é o princípio de tudo, né? Alguns países que têm boa educação, como Finlândia, que é os escandinavos lá em geral, é uma outra escola. A gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, a gente teve aqui em Franca uma colega e a gente conversou bastante sobre isso. É uma outra visão de mundo. Então, acho que a ponto-chave está aí, Dante, está lá na escola. Até em termos cerebrais, a plasticidade cerebral está melhor na infância, é mais fácil aprender línguas, é mais fácil aprender um monte de coisa. Os traumas, para o bem e para o mal, os traumas, a gente tem muito cérebro aberto na infância, até os 6, 7 anos, né, que isso aí impacta, às vezes, a vida inteira depois, se reduz um pouquinho a inteligência emocional dessa criança, isso vai impactar depois, vai ser um cidadão com chance de dar errado maior. Então, assim, eu acho que o que nós estamos fazendo aqui é fácil, todo mundo está aqui porque gosta, né? Cada um, por seu motivo, se identificou com o pensamento sistêmico, com a riqueza deles, com as possibilidades que a riqueza e a complexidade gera, né? Mas nem todo mundo tem capacidade para enxergar isso, né? No horizonte é isso, e não consegue muito. Então, eu acho que está na base, né? Se eu pudesse falar educação de base, para reduzir em 2 palavras. Você, Samira, você quer completar alguma coisa? Não, essa primeira colocação que ele faz referência, que o Rogério fez, né, ele fez referência àquele trabalho do Katz, que ele escreveu em 55, falando dos gestores, né, então, ele falando sobre essa evolução do pensamento dos gestores, e na conclusão dele, em 55, o pensamento conceitual, que a gente, ao ler o livro, vê que tem muito de sistêmico, né, que o gestor, no ápice da pirâmide, ele teria um pensamento estratégico, um pensamento sistêmico, né, num primeiro momento, ele coloca como isso poder ser desenvolvido. Ele reescreve notas 20 anos depois, em 75, e fala, olha, pela minha vivência dos últimos 20 anos, o gestor, se ele não teve o pensamento sistêmico, ou ele chama de pensamento conceitual, né, que é o desenvolvimento das habilidades, até, sei lá, a idade jovem, dificilmente ele vai conseguir ter esse pensamento sistêmico. E, então, assim, Dante, essa foi um embasamento. Agora, quando você pergunta, né, o que fazer hoje nesse contexto de pandemia e complexidade, em que nós estamos cercadas de pessoas com pensamento reducionistas, mas que causam um impacto sistêmico na nossa vida, né, então, assim, eu fiquei pensando, eu concordo com o Rogério, que a questão da educação, nós discutimos muito sobre isso, você e o Sandro, no 9º Congresso, lá em Palmas, naquela discussão, naquela mesa redonda, essa questão da educação, mas o que fazer hoje, né, talvez mostrar as conexões, né, então eu acho que a gente tem que se valer de algo mais didático para as pessoas que têm pensamento reducionista, por meio de figuras, e por meio de conexões, por meio de vídeos, usar o que a tecnologia hoje nos oferece. Então, as pessoas estão todas em casa, né, a grande maioria, né, e com o celular na mão. Então, talvez se valer da tecnologia e tentar causar impacto, né, então seria talvez um caminho. Você não vai conseguir trazer o pensamento sistêmico para essa pessoa, mas talvez acender uma luz na cabeça dela que ela tem que tomar essa atitude, né? Então, por exemplo, né, do usar máscaras, ou que seja importante a vacina, ou enfim, para entender, porque ela é um elemento que está dentro do nosso contexto sistêmico. Então, se essa pessoa que tem um pensamento reducionista não tiver uma atitude sistêmica, vai nos afetar de uma forma ou de outra, né? Então, era assim que eu complementaria, mas talvez seja por aí, né? Não sei ao certo. Não sei, respondi?
Eu diria que parcialmente. Eu acho que o grande desafio está, talvez os novos instrumentos, as novas metodologias, os novos recursos sejam importantes, porque colocar na cabeça de pessoas que têm um pensamento reducionista a importância da educação é muito difícil. Mas talvez usando novas metodologias, novos recursos, possa ser um caminho inicial. Obrigado. Isso. Bom, mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração? Alfredo, eu vou fechar meu microfone. Eu vou rapidamente comentar essa última resposta aí de vocês. Eu confesso para vocês que eu tenho uma dificuldade de aceitar que pessoas adultas e que já passaram daquela fase propícia, né, de aprender coisas novas, que é muito mais fácil, que não seria possível, né? E eu acho que esse na verdade, é o grande desafio, né? E nós, como pensadores sistêmicos, né, eu acho que a gente tem que achar um caminho, tá? Eu acho que é perfeitamente possível. E eu gostaria de dizer assim, ó, que para mim o termo que vai ficar para mim desse congresso é sensibilidade sistêmica. E eu acho até que poderia ser o tema de um congresso, não sei se o próximo ou um outro, né? E para a gente talvez discutir essa questão, né? Que eu acho que ela é central, né? Como é que nós poderíamos desenvolver sensibilidade sistêmica, né? E aí vão aparecer essas discussões aí de se é possível um sujeito depois de velho. Eu vou dizer que eu aprendi sistemas depois de velho, né? Mas você já tinha esse pensamento sistêmico desde a sua infância, pelo menos assim que eu imagino, né? Então... Eu costumo falar o seguinte, Melissa, que a nossa vida, as nossas ações são sistêmicas sempre. Você nunca faz nada compartimentado. Talvez a sua ação, em algum determinado contexto, seja compartimentada, tá? Mas o ser humano, ele é sistêmico, ele tem que estar... O cérebro dele tem que estar ligado a 1 milhão de fatores permanentemente, né? É a base da sobrevivência da nossa biologia, talvez seja a grande razão do sucesso da espécie humana, né? Essa capacidade inata de fazer conexões. Eu concordo com você nesse ponto, só que, assim, a forma como o nosso sistema de educação, ele é formatado, ele nos faz a pensar de maneira cartesiana, segmentada, né? Enfim, então, nesse sentido, não somos estimulados a pensar sistemicamente, apesar de vivermos sistemicamente. Eu concordo plenamente com você. Quando eu abordo esse tema, que eu dou aula sou formada em administração, dou aula em TGA e explico para os alunos, eu tenho, assim, uma matéria para falar de teoria geral de sistemas em 4 aulas. Eu começo a falar, eu me empolgo, mas eu percebo que, assim, os olhares, eles não conseguem ter conexões, a não ser que eu traga um problema real e trabalhe esse problema real ali para eles entenderem o que é essa... Mas só para concluir, Melissa, eu acho que desenvolver sensibilidade sistêmica não significa dar disciplinas de teoria e práticas sistêmicas, né? Não é a mesma coisa. Sim, não, também acho. Eu acho que é você estimular lá na base a educação, de repente. Quer complementar, Rogério? O reducionismo faz parte, você falou no cérebro, a evolução da vida na Terra, o que se começa desde os oceanos, um ser unicelular que depois migrou para o continente, usa-se ainda no nosso desenvolvimento, a gente tem o cérebro chamado repetílico, que é o cérebro do jacaré, que interessa para a sobrevivência conseguir a presa e fugir, e se tiver algum predador, fugir. É só isso, o pensamento mais reducionista nesse sentido, ele não tem análise complexa, claro que a gente não sabe tudo do cérebro de alguns animais, dos animais, mas ainda foi interessante no desenvolvimento darwiniano, algo a mais nisso, que aí veio o diencéfalo, que é a região das emoções, onde você pode turbinar um pouquinho, vamos dizer assim, essas reações. Tanto é que a palavra emoção vem de emotion, mover para fora, né? Então, isso começou a ser interessante, depois veio o cérebro, o córtex cerebral, principalmente hoje a parte pré-frontal nossa, onde a gente consegue pensamentos mais abrangentes, mais sistêmicos, a gente leva em consideração no dia a dia a tomada de decisões. Então, de certa forma, é verdade, nós hoje somos sistêmicos, mas às vezes carregamos em nós mesmos, no DNA, o cérebro
do instintivo, né? Do Freud, as divisões chamadas tópicas, né? Ele chamava do consciente, inconsciente e pré-consciente. E depois ele chamou, em 1920 e pouco, uma nova divisão, que é ego, superego e o id. O id aí é o jacaré, o id é aquele instintivo, aquele que reage, não pensa muito, reducionista. Às vezes é interessante ter aquela reação abrupta na natureza, às vezes é interessante. Numa sociedade já civilizada como a gente, isso não pega bem, você não pode ir se dando porrada em todo mundo, né? Se você não gostar do que ele fala. O ego, ele vira muito para o eu em si, né? E o superego que veio depois é o cara que vigia um pouquinho essas atitudes, está mais relacionado ao sensor, para o bem e para o mal. Ele pode até ser um sensor que gera uma culpa exagerada, que acaba atrapalhando. Mas é quem controla um pouquinho e fala para o ego, fala, meu, calma, menos aí, você não é dono do mundo. E fala para o id e fala o seguinte, meu, você não pode sair dando pancada em todo mundo. Então, acho que a gente colocar esses pensamentos mais para o alto, né, mais para nossas áreas mais recentes, né, da antropologia, abre esse leque, abre essa concepção, e aí, naturalmente, a gente ficando cada vez mais sistêmico. Então, talvez caiba aí uma ordenação. Todos somos sistêmicos, uns mais, outros menos. Como o cérebro ele aceita melhor as coisas da infância, na infância, em linhas gerais, nesse tipo de desenvolvimento, a gente acha que tem que olhar para a educação permanente, mas, sobretudo, na base. Mais alguma pergunta, pessoal? Sandro? É que a discussão ficou tão estimulante agora, né, a partir disso, que eu vou fazer um comentário bem breve. Eu acho que hoje pela manhã, até a professora, no painel sobre o livro da professora Maria José, ela falou, né, dessa questão de escrever um livro para crianças, que ela tinha conversado com o D'Agostini e tudo mais. Mas eu acho que as coisas não são excludentes. Ao mesmo tempo que nós podemos pensar nas crianças, nós não podemos, digamos assim, abandonar, né, nós mesmos, vamos dizer assim, os adultos. É bom lembrar que a professora Márcia Sauner, já nos anos 80, desenvolveu um trabalho muito grande, exatamente mostrando como, na opinião dela, né, como um certo grau de desenvolvimento epistêmico era necessário, na opinião dela, para que as pessoas pudessem incorporar essa visão sistêmica, digamos assim, na sua ação e na sua prática, né? Existe até hoje em dia, de certa maneira, um movimento, se a gente olhar para a Sociedade Internacional de Ciência de Sistemas e tudo mais, em promover o que eles chamam de Systems Literacy, né, que eu procuro, ainda que nós tenhamos a palavra em português literacidade, eu prefiro traduzir assim como proficiência em sistemas. Né? Então, existe, sim, né, esse esforço mesmo para adultos. O último livro do professor Ray Eisen, né, que é a tradução livre minha para o português, O Poder Escondido ou Oculto do Pensamento Sistêmico, ele mostra exatamente isso, esse encadeamento, digamos assim, como é necessário desenvolver capacidades de pensamento sistêmico na prática, para daí aumentar essa literacidade em sistemas e, com isso, ir recuperando a sensibilidade sistêmica. Então, me parece que nós temos que agir em todas as frentes, não é? Se nós quisermos ser efetivos e, efetivamente, né, transformar a nossa sociedade, a nossa relação com o restante do mundo biofísico para algo melhor. Obrigado. Obrigado, Sandro. Ricardo? Também dentro dessa mesma discussão, só para complementar, no último livro do volume Método do Morin, quando ele fala de ética, no final do livro ele fala sobre uma simultaneidade de reformas. Ele fala a reforma da vida, reforma ética, da educação e reforma de sociedade. E dentro disso ele, inclusive, discute a questão da reforma da ciência, né? E falando sobre essa questão de pensamento sistêmico, ele acaba entrando dentro de uma aventura edipiana, né, no sentido da distinção, do levante das boundaries, né? E nesse sentido, essa questão da complexidade dentro da sistêmica, a autocomplexificação do si e da própria existência, ela acaba trazendo essa boundary dentro de uma versão mais empática, porque, né, toda existência ela acaba
providenciando uma situação de distinção, e nesse sentido a empatia no levante das boundaries, tanto em relação aos humanos e do humano não humano, seria importante. Então, acho que essa questão de autonomia, ela é bastante relevante para esse tipo de, para essa discussão, inclusive dentro da educação. O Eilek, naquele livro The Schooling Society, ele fala sobre essa situação da autonomia, fazendo uma crítica ao sistema educacional, que também acho que é super bacana. É um livro bem curtinho, mas é super bacana.